A gente muda de assunto agora porque a modelo e atriz brasileira Gisele Bündchen utilizou o seu perfil nas redes sociais para pedir doações para o Corpo de Bombeiros de Los Angeles, nos Estados Unidos. Na publicação, Gisele diz: vamos ajudar esses heróis da vida real e a parar essa catástrofe. Por favor, ajude da maneira como puder. As doações serão usadas para a compra de equipamentos e suprimentos para a equipe do Corpo de Bombeiros da Califórnia. A região vem sofrendo com os fortes incêndios que já causaram a morte de 16 pessoas. Para quem nos acompanha por imagens, está vendo aí que imagens ali, um incêndio gigantesco que está dando muito trabalho para as forças do Corpo de Bombeiros ali da região, né? Várias forças juntadas ali para combater esse incêndio e recebendo doações, inclusive. A Cássio, situação preocupante lá nos Estados Unidos, esse incêndio aí que teima a parar. A gente tem acompanhado nos últimos dias, né? A Gisele teve um ato de nobreza, pediu para que fossem feitas doações e a gente tem acompanhado a outra face, né? Se nós abrirmos as redes sociais, a gente vai se deparar com várias reportagens de famosos que vivem em Los Angeles e perderam as suas casas. Foi feita uma contagem informal por uma rede de televisão norte-americana. Esta semana parece que foram 20 famosos, entre atores, atrizes, que perderam as suas casas, inclusive aquelas casas que estão na beira do mar, para que as pessoas entendam a dimensão deste incêndio que atinge a Califórnia e atinge Los Angeles. E há um segundo fator que vale a gente ressaltar. Nos últimos anos foram vários os incêndios na Califórnia. Então, há uma questão climática muito evidente. Inclusive, ontem eu discutia no Jornal da Jovem Pan com o Thiago Berrich. Eu passei o final do ano nos Estados Unidos. Levei roupa de inverno, porque lá é inverno. Nós precisamos comprar roupa de verão. Então há, nos últimos tempos, uma inversão climática, muito por conta de tudo isso que a gente tem acompanhado. Então fica aí o aviso para a gente repensar a questão climática. Uma situação que traz à tona esse debate que é mundial, né, Jazz? A coisa das mudanças climáticas. Onde tiver duas pessoas importantes no mundo, se forem presidentes, né, primeiro-ministro, eles vão estar falando de mudanças climáticas e aí esses incêndios aí vêm para reforçar este tema. Perfeito. E a situação da Califórnia, a situação de Los Angeles, ela está atraindo a atenção do mundo, porque os incêndios, eles têm uma tendência a acontecer nessa época, mas a grande questão nunca foi assim. E o próprio aparato ali do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, ele estava despreparado para algo de tamanha proporção. O governador do estado da Califórnia, Gavin Newsom, e a prefeita da cidade de Los Angeles têm sido muito cobradas nessas pautas, porque a situação se alastrou muito e é uma situação de extrema calamidade. Ontem eu, infelizmente, li um relato triste de um senhor, Victor Shaw, que ele tinha uma casa que era de família, Koba. Ele tinha memórias naquela casa. É uma casa que está na família há mais de 55 anos. E que ele criou ali uma forma, na perspectiva dele, de defender a sua casa do fogo. E ele morreu na porta de casa com uma mangueira na mão. Então, são cenas que se repetem, são cenas de extrema tristeza, são cenas muito fortes, casas de pessoas riquíssimas, famosos como Gisele, famosos como as Kardashians, famosos assim, que todo mundo já ouviu falar, e casas de pessoas simples estão vindo a ruir numa estrutura dentro dos Estados Unidos que é muito comum, que é a da madeira, o que corrobora e faz com que o fogo ele acaba se alastrando com uma facilidade maior. Então, um pedido de ajuda como esse da Gisele, ele é uma ação nobre, ele deve ser escutado e a questão do meio ambiente, ela precisa ser debatida. E este não é um tópico de direita ou um tópico de esquerda. Eu sempre falo, eu venho de um estado, Goiás, que é um estado que depende e tem muita potência no agronegócio brasileiro e que é um estado que investe muito em projetos de sustentabilidade dentro do agro. Recentemente, vocês viram o triste acidente que aconteceu em Ubatuba com a família Frais. Essa é uma família que está ali no Araguaia, na região de uma nascente do rio Araguaia, fazendo um reflorestamento dentro de sua própria fazenda, porque para o agro é muito importante a condição climática para ter a produção. E eventos como esse, de desastre ambiental, estão cada vez mais comuns, como nós vimos ali no caso do Rio Grande do Sul também. Então, o mundo precisa ter uma consciência de cuidado e, mais do que cuidado,
prevenção e, mais do que prevenção, em situações de calamidade, ter planos bem definidos e específicos. Muita gente está perdendo a vida em Los Angeles porque não está deixando o alerta de evacuação, não está saindo daquela localidade por querer defender seu patrimônio, por querer defender sua casa, algo que é muito emocional. Mas nós precisamos nos prevenir, porque cada vez mais, infelizmente, esses acidentes, essas situações, esses incêndios, eles estão mais comuns. Então, os líderes mundiais na COP30, que vai acontecer aqui no Brasil, não vale só florear, não, ficar, sou de tal país, Belém é muito bonito. Não, tem que começar a ter medida eficiente, tem que começar a ter fundo eficiente financeiro para lidar com essas situações. Fala, Lala. E Jess, né, complementando, acredito que tem uma questão do ser humano também, né? Essa questão de pedir doação e de ajudar as outras pessoas nesse processo, né? Quando a gente contribui com outras pessoas, acho que é interessante trazer aqui a questão da saúde mental. Quanto que um processo de ansiedade, de estresse, diminui quando a gente está fazendo um trabalho voluntário, ou a gente está ajudando outras pessoas, a gente está contribuindo, né, para a vida de um outro ser humano que está precisando. A gente libera, nesse momento, ocitocina, a gente libera endorfina e a gente traz pensamentos positivos para a nossa vida. Então, assim, é todo um processo que relacionado com o ajudar outras pessoas, que também deve ser levado em consideração, que inclusive a gente viu bastante acontecer no Rio Grande do Sul com todas essas questões de enchentes, enfim. É importante a gente tentar, de alguma forma, fazer uma diferença na vida das outras pessoas. Tá aí, a gente vai continuar acompanhando, torcendo para que tudo se resolva lá, que esses incêndios sejam controlados.